E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu venho falar para você sobre a terapia floral e o autoconhecimento. Pode ser que tenham aspectos da terapia floral que você desconheça, vou estar trabalhando aqui. Em relação ao autoconhecimento, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar alguns aspectos. Você já pode ter se direcionado para esse estudo, a prática do autoconhecimento e às vezes encarou determinadas situações que você não conseguiu transpassar. Bom, nisso a gente tem a terapia floral que pode trabalhar como auxiliador desse processo. Como você pode ver aqui no card, tem um vídeo que eu fiz só de autoconhecimento e nele eu comento. O autoconhecimento muitas vezes ele vem de uma busca. Às vezes a gente está passando por um processo de sofrimento, de dor, alguma limitação que eu cheguei na minha vida ou então perdi o meu senso da construção desse processo. Tô sem o meu sentido de vida. E como que eu posso estar utilizando a terapia floral para isso? Dr. Bach, que foi o criador dessa linha terapêutica, ele foi uma pessoa incrível, porque ele viveu anos sentindo na pele dele, vivenciando cada processo das essências florais. E isso é muito bacana, porque assim, em anos que ele ficou estudando os primeiros florais, primeiros 19 florais do sistema dele, ele passou todo esse estudo dentro de um período extenso e os últimos 19 florais, ele fez esse estudo em 6 meses. E quem percorreu toda essa trajetória com ele, viu que nesses 6 meses ele vivenciava cada aspecto dos florais que ele iria identificar e acrescentar no sistema dele. Então você imagina uma pessoa ver intensamente 19 aspectos em 6 meses. Às vezes é isso que a gente passa quando a gente se direciona para o autoconhecimento, né? Começa a vir várias situações e parece que a gente está tendo um turbilhão de personalidades vindo à tona. Bom, e por que a terapia floral é bacana dentro desse processo? A terapia floral, ela é um estudo que ela vai se direcionar a entender qual é o teu eixo, o teu princípio, as características da sua própria personalidade. A terapia floral, ela trabalha com aspectos de personalidades também. Então a gente vê que cada essência floral, ela carrega um aspecto de personalidade, tanto do seu lado positivo, quanto do seu lado negativo. Então, às vezes, o que está me causando dor, o que está me causando sofrimento, que eu estou entendendo que eu estou sem uma perspectiva, às vezes uma motivação dentro da minha vida, isso está relacionado exatamente a uma determinada essência floral. Por isso que esse é um sistema muito bacana também para vincular com o processo de autoconhecimento. Vou dar um exemplo para você aqui. Quando eu vou pensar na questão da ansiedade, todo o sistema floral a gente sempre fala, floral não trata doença. Então, Mayra, como que você está falando de ansiedade se floral não trata doença? O que a gente vai entender dentro desse processo? Que o floral, ele vai tratar uma causa, ele vai tratar uma desarmonia. E da onde que vem esse processo de desarmonia? Só você pensar dentro do teu contexto de vida. Às vezes você pode ter recebido uma determinada crença que hoje está te causando um problema. Às vezes você tem uma base de valores que está limitando o processo. Às vezes você tem uma gama de preconceitos que também trazem essa característica de te causar um sofrimento. E isso está vinculado a aspectos dos florais. Quando eu vou me direcionar para fazer esse trabalho, então eu vou entender de onde está vindo essa essência. Uma ansiedade, ela pode estar vindo, por exemplo, de uma crença limitante. Então, se eu vou pensar numa ansiedade, a gente tem alguns florais que a gente já direciona. O Impatiens, ele é conhecido como o principal floral para direcionar para a ansiedade. Por que a gente vincula essa situação? Porque o Impatiens, ele é o floral da impaciência. Para as pessoas que elas são rápidas, não querem esperar nenhuma situação, são aquelas pessoas que às vezes elas sempre estão com a linha de raciocínio à frente da situação que está acontecendo, então ela nunca está vivendo exatamente o momento presente. Ela sempre está tentando acelerar tudo por causa dessa impaciência, dessa característica, dessa essência. E isso é um tipo de ansiedade que se gera. Você imagina a pessoa que ela está sempre lidando com uma situação à frente? É óbvio que você vai causar uma ansiedade dentro desse processo. Porém, ele não é o único direcionado a isso. Você pode ter, por exemplo, uma ansiedade vinculada a um beet. O beet, ele é um floral que trabalha a intolerância. Sabe aquelas pessoas que às vezes você fala, putz, eu lido com pessoas no meu trabalho e eu não consigo ter paciência com essas pessoas.
A pessoa tem uma personalidade, tem um jeito muito diferente de mim. Isso é um aspecto de intolerância. E lidar com essas diversas situações, às vezes, precisa de trabalhar uma certa tolerância dentro da nossa personalidade, e o beach é o floral mais indicado para isso. Outro exemplo de ansiedade, de um floral diferente. A gente pode trabalhar com mímulos, pensando na questão dos medos. Quantas pessoas não geram ansiedade por causa de um medo conhecido? Ah, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar em público. Então você imagina para uma pessoa dessa, por exemplo, se ela vai fazer algum trabalho, ter alguma atuação que ela vai precisar de se expor. Pode ter certeza que do momento que ela descobrir que ela vai precisar fazer isso, até a hora que ela for fazer, ela vai ter muita ansiedade por causa disso. E nesse caso a gente direciona para um outro tipo de floral, que é o Mimulus. Então, a partir disso, eu consigo entender um princípio do por que eu me sinto tão ansioso. Eu posso entender de onde vem essa raiz de ansiedade que eu tenho. Se eu pensar, por exemplo, nessa situação de medo, se você tem uma ansiedade vinculada ao medo, você pode entender de onde vem essa raiz. Será que eu tenho medo do julgamento das pessoas? Será que eu tenho medo do que elas vão achar de mim? Será que eu tenho medo da minha própria capacidade de fazer aquela situação que eu estou querendo fazer? Então, ele vai trazer à tona esse aspecto de autoconhecimento também. É bem bacana, dentro das minhas consultas, quando eu vou entender essa evolução, né? Quando vem à tona um aspecto da personalidade e a gente começa a entender mais profundamente esse ponto. Aonde que tá vindo esse medo? Da onde surgiu uma determinada crença? Como que foi teu aspecto de criação? Às vezes, dentro da criação, você foi incumbido de entender que a opinião das outras pessoas importa mais do que o teu próprio valor. Então, a gente ressignifica isso e aprende mais sobre a própria personalidade trabalhando com as essências florais. Pensando também, dentro dessa possibilidade das essências florais, como que eu vou entender o impacto desses desequilíbrios? Da onde vêm esses desequilíbrios? Tá, se eu entendo que eu começo a minha trajetória de vida, eu tenho os meus aspectos pessoais, eu tenho a minha própria construção, como que eu saio da minha própria linha? Quando eu vou pensar que uma situação do que eu posso ter ouvido, do que eu posso ter ouvido sobre mim, do que eu posso ter assimilado. Às vezes tem pessoas que sem maldade vão fazer um comentário. Ah, você é desse jeito, você é daquele jeito. Ou então, a partir de uma dificuldade que eu tenho, eu começo a acreditar naquela verdade. Quantas pessoas não se direcionam, por exemplo, para aprender matemática já no ensino fundamental e às vezes chega num ponto de falar: ah, eu não sou bom em matemática, nunca daria certo na área de exatas. Isso é uma crença limitante. Todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha empenho. Então, a gente acreditar que existem pré-determinações fixas geram muitas limitações. E essas próprias limitações, elas vão remodelando os nossos aspectos e a forma que a gente se reconhece. São essas crenças, essas limitações que vão gerar esse desequilíbrio na nossa própria personalidade e acabando trazendo esses bloqueios. A terapia floral ela é utilizada justamente para a gente retrabalhar esse aspecto. O que o terapeuta floral faz? Basicamente, ele vai cavando, tirando essas camadas que a gente vai construindo ao longo da vida para você entender realmente o que faz parte da sua essência e trabalhar da melhor forma possível isso. Tá, aí você pode me perguntar agora: mas Mayra, então você precisa de entender a minha personalidade para você trabalhar com as essências florais? Quando você vai entendendo a personalidade, você entende que tem alguns florais que eles se adequam melhor àquela pessoa. Mas se a gente for compreender que tudo isso está sendo moldável, o que eu posso te falar é que as essências florais, na verdade, elas se adequam melhor ao momento de vida que você está vivenciando no agora. Então, nem sempre um floral que você vai utilizar agora, ele vai corresponder a uma essência real da tua personalidade. Às vezes é o momento, então a gente vai trabalhar melhor o teu aspecto de personalidade neste momento e ir desbloqueando essas situações. Quer um exemplo? Tem um floral que fala sobre a questão da forma que eu vejo as situações externas. Quando você vivencia algo que você não tenha bons resultados, às vezes a gente está se direcionando há muito tempo um determinado processo. Ah, eu estou tentando
fazer meu profissional dar certo já faz muito tempo e eu não tô conseguindo resultado positivo. Ou, por exemplo, as pessoas às vezes elas ficam em tratamento de saúde muito tempo e chega um certo momento que a gente se desmotiva. A gente fala, larga a mão, isso daqui não vai dar esse resultado, eu vou desistir mesmo dessa situação. Tem um floral que é o Gorse, que ele trabalha bem essas situações quando as pessoas elas perdem a motivação em tentar fazer algo. Às vezes esse princípio de um certo pessimismo acaba criando uma desvalorização e a gente fecha uma porta para uma oportunidade da nossa vida. Então você entende como esse processo ele pode estar se relacionando muito mais ao momento que você está vivendo diante de toda a tua história do que realmente a tua própria essência? Essa busca pela própria essência ao ponto da gente chegar e falar, nossa, tem um floral que representa muito da tua personalidade, é algo que é feito construindo. E a gente vê que tem situações que a gente já carrega da nossa personalidade já há muito tempo, que são as características mais imutáveis. Então, com certeza, a gente vai ter florais que vão se direcionar mais para a nossa personalidade e nisso a gente precisa de ter um trabalho mais prolongado para chegar nessa identificação e outros florais que vão se adequar muito mais ao momento que a gente vai vivenciar. Só que a partir de cada essência que você vai trabalhando, você vai entendendo uma determinada situação, uma determinada expressão sua, e a partir disso você vai conseguir chegar até a raiz de onde tudo isso foi gerado. Então, se foi raiz familiar, se é uma crença particular, se está relacionada a uma questão cultural, se foi alguma situação que te gerou um trauma, que te gerou um bloqueio, tudo isso ele chega até essa raiz para a gente identificar e aí sim você conseguir ressignificar. Você vê como a questão da utilização da terapia floral dentro do processo do autoconhecimento é muito válido, porque a partir de uma desarmonia, a gente vai fazer essa identificação, buscar um apoio para você, que é o caso do floral, que vai te auxiliar nesse trabalho, e a partir disso você consegue chegar até o seu íntimo para entender realmente onde essa situação se originou. Bom, se você gostou do conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.